Pessoal, estamos no capítulo 10 de Marcos. A nossa igreja é uma igreja reformada, então tem pelo menos 3 características que pressupõem uma igreja reformada. A primeira delas é a exposição fiel das Escrituras. Então, uma igreja reformada, ela adota algumas práticas para que ela exponha as Escrituras de forma fiel. Tá? Uma delas é a pregação expositiva, que, grosso modo falando, significa a leitura do texto completo, a explicação do texto dentro do seu contexto e a aplicação do texto para a gente. E outra prática que a igreja reformada tem adotado nos anos é a lectio continua, que significa leitura continuada. Então, em uma igreja reformada, quando você vai nos cultos de domingo, você vai ter uma sequência de exposições, verso a verso. Por isso que a gente está no capítulo 10 de Marcos. E dentro disso, a gente já expôs o livro inteiro de Efésios, a gente já expôs o livro inteiro de Jonas, se não me engano, a gente já expôs Tiago, e agora a gente está em Marcos. Então, todo fim de semana, a gente, verso a verso, vai estudando. Isso é importante por quê? Porque faz a gente ter uma visão mais aprofundada, mais holística do texto. Isso é importante para a igreja também, porque livra ela de, em fim de semana, sair da sua casa para a igreja e ver o pastor contar a história da vida dele, das viagens, como infelizmente a gente vê em alguns lugares. Então isso é uma forma com que o púlpito da igreja seja sempre governado pelas Escrituras e não pelo aquilo que está na cabeça do profeta, como nos dizem aí, né? Fuja desse tipo de coisa, irmãos. A segunda característica de uma igreja reformada é a disciplina eclesiástica no cuidado e também a ministração dos sacramentos, no caso, o batismo e a ceia. Hoje a gente vai estudar uma porção que está no capítulo 10 de Marcos, Evangelho de Marcos, todo mundo pode abrir aí. Leremos do verso 17 ao 31. O nome que eu dei para esse sermão é O Dia em que o Jovem Rico Faliu. Leremos do verso 23 ao 31. Irmãos, Marcos 10 está falando sobre a última semana de Jesus vivo aqui na terra, enquanto ele fez o seu ministério terreno. São os últimos dias de Jesus aqui na terra. Se você soubesse que você tem apenas mais uma semana de vida, possivelmente você tentaria aproveitar cada segundo, né? Cada segundo. Então, Cristo sabia de sua missão, ele sabia que seu tempo estava chegando, e então, tudo que a gente lê até aqui é importante, porque é a palavra de Deus. Mas esse peso da última semana faz com que a gente olhe com bastante atenção essas palavras aqui, tá bom? Leremos então juntos do verso 17, beleza? Ao 31. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu até ele e, se ajoelhando, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre teu pai e a tua mãe. Então o homem responde: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com muito amor, disse: Só uma coisa te falta. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se dali triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para aqueles que têm riqueza entrar no reino dos céus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo para Deus não, porque para Deus nada é impossível. Então Pedro começou a dizer-lhe:
Eis que nós deixamos tudo e o seguimos, Senhor. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais irmãos, irmãs, mãe, filhos, campo, como perseguições, e no mundo do porvir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Palavra do Senhor? Irmãos, esse é um texto bem conhecido. Se você é cristão, em algum momento da tua vida, você já deve ter escutado o sermão do... Eu ia falar o sermão do monte, mas não é o sermão do monte. Você já deve ter escutado essa parábola do jovem rico, né? Em algum momento da tua vida... Na verdade, eu falei parábola, irmãos? Recapitula. A história do jovem rico, tá? Esse capítulo de Marcos, de todos os evangelhos, a gente está falando, no caso, Mateus, Lucas e Marcos, é a mais completa, tá? A gente chama de evangelhos sinódicos, tá? Grave isso aí. Sinódicos porque são praticamente a mesma história. Só o evangelho de João, que tem uma estrutura literária, a escrita é um pouco diferente, mas a gente consegue comparar eles, eles são praticamente iguais. O Evangelho de Marcos, ele é o que nos dá mais pistas e mais profundidade para entender essa história. Se a gente analisar o contexto desse texto, é um contexto onde o autor sagrado, ele parece estar preocupado em fazer um caminho para que o leitor entenda o coração do problema humano. Que o John Stott diz que o coração do problema humano é o coração humano. Então ele começa falando sobre o casamento, e ele também fala sobre o divórcio, e ele fala que o motivo pelo qual isso acontece não é porque Deus quis assim. Deus estabeleceu um padrão no Éden, mas essas coisas acontecem por causa da dureza do coração do homem. Depois Jesus traz para o centro da conversa crianças. Crianças dentro daquela cultura não tinham uma visão que a gente tem hoje. Crianças são lindas, maravilhosas, a gente gosta de tê-las conosco. Nessa cultura, crianças eram um problema social. Elas eram sempre ligadas a pessoas que eram dependentes, que só davam trabalho. Então, enquanto adultos conversavam, crianças tinham que ficar extremamente longe. Jesus traz as crianças para o centro da discussão e fala: vocês têm que ter um coração parecido com o delas, ser dependentes. E ele desloca aquilo que parecia nada para a sociedade como um exemplo de dependência. E aqui ele introduz a história de um jovem rico. A estrutura homilética desse texto pode ser dividida em 4 pontos. O primeiro é do verso 17 ao 20, onde tem uma boa pergunta que revela uma falsa segurança. O segundo momento é um confronto amoroso de Jesus e uma exigência radical, que no caso, verso 21 e 22. Na parte 3, a gente tem o perigo das riquezas e o choque que os discípulos têm com as palavras de Jesus, verso 23 ao 27. E ele finaliza com aquilo que eu dei o nome de contraturno na escola do Messias. Tá bom? Irmãos, esse texto é um pouco peculiar, porque ele nos apresenta esse homem de uma forma completamente diferente. Ele não diz qual era a sua origem, ele não diz nem qual era o seu nome, ele não diz qual era a sua idade, ele simplesmente introduz esse homem a partir de uma característica que ele tinha, chamando-o de um homem muito rico, ou, segundo o Evangelho de Mateus, um jovem rico. Mateus 19, 22, esse homem é chamado de jovem rico. Marcos 10, 17, ele é chamado de homem. E Lucas traz ele com uma palavra grega chamada archon, que significa governante, um líder importante. Se a gente for fazer uma exegese clara desse texto, este homem, que tem um diálogo profundo com Jesus, era uma pessoa extremamente benquista dentro daquela sociedade. A palavra usada aqui tem a ver com governante, alguém de relevância, que as pessoas olhavam e viam nele uma grande liderança. Teólogos discutem, possivelmente ele era uma liderança religiosa, ele poderia ser uma liderança não somente... Vocês têm que entender que dentro desse contexto, uma liderança religiosa, ela se desdobrava em várias áreas. Inclusive, ela era bem sucedida por isso, porque liderar de forma religiosa significava estar no alto clero daquela sociedade. Esse homem era bem visto. Esse homem era, para muitas pessoas,
alguém extremamente importante. Só que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre ele. E a ausência desses detalhes, dessas maiores informações, não é relevante, é representativa. É representativa. E no decorrer do texto, a gente vai estudar sobre isso. Ele era um jovem em ascensão, extremamente influente, moralmente respeitável, o texto deixa claro, e economicamente prósperos. Aos olhos daquela sociedade, ele era um case de sucesso. Aos olhos daquela sociedade, ele era um homem extremamente bem-sucedido e automaticamente abençoado por Deus. Para muitos, o cara é ideal para casar com a minha filha. Cumpre todos os mandamentos, rico, um homem muito bom. O problema é que no decorrer do texto, ele mostra pra gente que aquele homem, mesmo sendo muito rico, tendo um cargo de liderança muito importante, ele tinha um vazio gigantesco existencial dentro do coração dele, e todas as riquezas, todos os bens que ele tinha, não eram capazes de responder, talvez, a maior e a pergunta mais importante das nossas vidas, que é sobre a vida eterna. E é justamente isso que acontece. O texto mostra que este homem corre até Jesus. Irmãos, correr dentro do contexto judaico não é uma atitude muito nobre. Correr dentro desse contexto não é uma atitude que pessoas bem-sucedidas têm. Tá? Por quê? Dentro desse contexto, eu não sei se vocês já pararam para analisar ou vão lembrar de filmes, sei lá, The Chosen, essas séries, os homens usavam quase que um vestido, né? Aquela roupa grandona. Então, era mal visto um homem correr porque ele teria que levantar aquela roupa e de alguma forma ele ia se mostrar mais do que deveria. Estranho, mas era o contexto da época. Ou seja, não era bom que esse homem agisse dessa forma. Só que o texto diz, ele deixa claro logo no início dessa conversa, de que ele faz algo surpreendentemente peculiar e até mesmo constrangedor, que é correr até Jesus. O texto diz que ele vê Jesus e ele corre até Jesus. Nessa altura, a fama de Jesus era muito grande. Jesus estava muito conhecido, onde ele ia, milhares de pessoas iam até ele. Então Jesus não era alguém que conseguia passar mais despercebido. De alguma forma ele sabia sobre Jesus, ele sabia sobre os feitos de Jesus, ele sabia que Jesus era um tipo de rabino que a Bíblia diz que explicava com autoridade, diferente dos líderes da sua época. Ou seja, ele sabia quem era Jesus e ele foi com pressa até Jesus porque ele tinha inquietações e dúvidas que ele tinha certeza que Jesus era capaz de responder. Tá todo mundo entendendo até aqui? E ele faz isso de uma forma onde ele está disposto a quebrar todos os protocolos, certo? Até porque, dentro desse contexto aqui, falar com Jesus era automaticamente trazer um alvo nas costas deles, porque nesse momento da vida de Jesus, se tratando da última semana de Jesus, Jesus não era tão bem visto assim para os maiorais daquela época. Existia uma trama entre os fariseus, saduceus e escribas, onde eles queriam dar cabo à vida de Jesus. Jesus estava causando problema demais para aqueles caras. Jesus estava tirando pessoas da religião deles. Jesus estava enfraquecendo o poder econômico e político que eles tinham. Então, neste contexto, ele corre até Jesus, que já não era algo bem visto, e ele corre até alguém que os maiorais, as pessoas bem-sucedidas, olhavam como um problema que tinha que ser interrompido. Ou seja, ele era um homem corajoso. Vocês concordam comigo? Ele quebrou todos os protocolos possíveis. Ou seja, aquilo que esse homem faz no início dessa narrativa não é só embaraçoso, mas como é algo admirável. De alguma forma, ele sabia que haveriam retaliações e consequências diante daquela atitude que ele estava tomando. Até porque, quando Jesus andava, não era uma coisa que acontecia em um grupo de 3, 4, 10 pessoas. Era muita gente. Ou seja, ele estava se expondo diante de muitas pessoas. E não sei se vocês lembram, mas quando Jesus andava, tinha pessoas ali, inclusive fariseus, escribas, infiltrados ali no meio, tentando achar ele pisar na bola para ir para cima dele. Ou seja, esse homem assume alguns riscos. Ele assume alguns riscos. Só que ao desenrolar do episódio, a gente começa a perceber, irmãos, que nem sempre toda pressa religiosa, toda evidência que a gente acha genuína tem relação com algo real. Nem toda demonstração pública de piedade corresponde a uma submissão real ao senhorio de Cristo. É possível correr até Jesus, fazer coisas que aos olhos das pessoas parecem extremamente piedosas e mesmo assim não estar disposto a segui-lo. Infelizmente isso é real, né?
A gente vê isso muito dentro das igrejas. A pessoa se converte, ela se torna a pessoa mais crente de todo mundo. Você vai pegar na mão dela, ela dá um tapa na sua mão assim que quase quebra. Ela fala, ô vaso, tudo na glória. Fica a pessoa mais gospel que tem. Só que, infelizmente, a gente vê que essa fé não tem raízes e com o tempo, essa pessoa não vai continuando ali na caminhada com Jesus. Então, nem sempre ter uma atitude piedosa perante os olhos de todo mundo tem relação direta com um relacionamento profundo com Jesus. Infelizmente, irmão. Só que esse cara não só sabia chegar até Jesus de uma forma interessante, ele sabia falar com Jesus de uma forma muito bonita. Há uma demonstração clara de uma religiosidade muito clara dentro desse cara. Ele chama Jesus de bom mestre. Bom mestre aqui ele reconhece Jesus como um rabino. Rabino era um professor. Jesus tinha os seus alunos. Discípulos têm a ver com essa ideia de talmidim, de alunos de Jesus. Então ele vai até Jesus, ele quebra os protocolos e ele fala com Jesus de uma forma extremamente respeitosa. Esse cara sabia que você não podia falar com um rabino, com alguém que ensinava de qualquer forma. Ele sabia se portar. E ele chama bom mestre. E aqui reside uma tensão novamente, irmãos. Chamar Jesus de bom mestre, ou ele estava querendo de alguma forma chamar a atenção de Jesus, porque neste contexto Jesus não era visto como bom, ele era visto como um mal que deveria ser interrompido, ou de alguma forma ele realmente acreditava que Jesus era um mestre diferente de todos os outros, que teria algo para falar para ele que somente aquelas palavras seriam as palavras boas, reais e verdadeiras. Só que, irmãos, vamos ser honestos. Chamar Jesus de bom é uma coisa que até um ímpio pode fazer. Você concorda comigo? Reconhecer que Jesus é bom e etc. não faz você um super crente, né? As pessoas têm essa percepção, né? Eu gosto de Jesus, eu sou sim com ele, né? Mas, entende? Reconhecer que Jesus é bom, até um ímpio pode fazer isso. Pronunciar palavras bonitas sobre Jesus é tranquilo. Reconhecer Jesus tem sido bondoso comigo é tranquilo. Porque realmente Deus é bom demais com muita gente. Até aquelas que pecam demasiadamente, Deus com sua graça superabunda amor sobre a vida delas e continua chamando elas ao arrependimento. Reconhecer que Deus é bom, enfim. Vocês concordam comigo que não é uma coisa tão grandiosa? Só que ter um coração voltado às palavras de Jesus, aí é um pouco diferente. Né? Reconhecer e falar que Deus é bom não significa ter o seu coração rendido a Ele. E o que vai acontecer no decorrer desse texto, que a gente vai estudar, é que algumas questões no diálogo de Jesus, no discipulado de Jesus para com aquele homem, mostra que dentro do coração dele existiam ídolos e algumas coisas que tomavam o lugar do bom mestre que ele dizia. Então, é mais ou menos isso. Só que Jesus, irmãos, ele não se deixa se impressionar pela atitude dele. Jesus não fica impressionado com os protocolos que ele quebrou, muito menos com a forma bonita e religiosa e piedosa que ele falava. Por quê? João 12, 25. Jesus conhecia o coração dele. Jesus é Deus, ele sabe o que estava no coração dele. Diferente da gente, que muitas vezes olha etiquetas, protocolos e julga se a pessoa é boa ou ruim, Jesus Cristo sabe o que está dentro do seu coração. Ou seja, nunca se engane, tá, meu irmão? Você pode me enganar, você pode enganar o seu irmão aqui na igreja, mas você não engana a Deus. Deus conhece o seu coração e a sua mente. Jesus não se impressiona com a atitude dele, porque ele conseguia enxergar além do que os olhos humanos poderiam ver. Jesus conseguia enxergar aquilo que estava no âmago do coração daquele cara. E é por isso que Jesus dá um contra-ataque para ele com palavras duras, difíceis. Jesus olha para ele e tem um confronto amoroso, mas o confronto amoroso de Jesus significa muitas vezes ser duro. Jesus olha para ele e diz, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Irmãos, quando Jesus fala isso, ele não está negando a sua divindade, tá? Não está negando a sua divindade. O que ele está fazendo aqui é quebrando o imaginário legalista que aquele homem tinha. Em Mateus, quando vai discorrer sobre essa mesma história, Mateus coloca uma palavrinha que mostra mais ou menos o que estava na cabeça dele. Quando ele olha para Jesus, Mateus diz que ele fala, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Então, para ele, fazer coisas boas, Jesus ser uma pessoa boa, partia de um imaginário legalista judaico daquela época, de que a salvação era conquistada
pelo fato de você ser uma pessoa boa, ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que fazia todos os ritos que precisavam ser feitos, participava das festas que precisavam participar, tinha dieta que precisava ter. Mas o que esse texto está falando é que quando ele olha para Jesus e diz, bom mestre, o que eu preciso fazer de bom? É como se Jesus estivesse dizendo, você não está entendendo as coisas. Jesus, quando ele diz só alguém que é bom e é Deus, ele está querendo dizer para aquele homem, olha, essa conversa que a gente vai ter aqui para frente não está baseada na nossa visão de justiça própria, daquilo que eu faço de bom ou você faz de bom. A nossa conversa passa por um panorama teológico que aponta para a santidade de um Deus que é bom. Jesus quebra o protocolo. Jesus não está negando a divindade dele, ele não está fazendo jogo semântico aqui, ele está deslocando a conversa daquele plano onde um judeu, quando falava com outro, ele ficava competindo quem fazia mais coisas por Deus, quem dava mais dízimo, Lembra? Não é assim que as escrituras falam? Vocês lembram quando um judeu está no templo e tem um publicano do lado? E quando ele vai orar como ele ora, ele fala, Deus, obrigado porque o Senhor faz grandes coisas na minha vida e eu não sou como esse homem. Essa era a lógica da conversa com essa galera. Ao passo de que Jesus fala, só tem alguém que é bom e é Deus, aí o que Jesus faz? Ele olha para ele e fala, o que você quer para a vida eterna? O que você faz de bom? Ele fala bem assim, cumpre os mandamentos. E aí o que esse homem fala? Não, mas isso aí, Jesus, eu já tenho feito desde novo. Preste bastante atenção, irmãos. Acontece algo aqui que é extremamente importante para a gente entender a essência do evangelho, que é, quando Jesus quer apontar para a santidade de Deus, para a bondade de Deus, ele aponta para a lei de Deus. O evangelho é uma boa notícia, amém? Só que começa com uma péssima notícia. Nós pecamos, nós falhamos. Por isso que a lei de Deus é estabelecida desde o Antigo Testamento. A lei de Deus, segundo João Calvino, nas institutas da religião cristã, ela tem pelo menos 3 funções básicas. Uma que é um espelho para revelar o nosso pecado. Então, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente lê a lei de Deus, ela é um espelho que revela a nossa sujeira. Você vai olhar o Decálogo, as leis de Moisés, você fala bem assim, meu Deus do céu, eu não consigo cumprir essas coisas. Não, mas peraí, tem coisas aí que eu nunca fiz, eu nunca matei. Aí Jesus fala, se você teve ódio no seu coração, você já matou. Mas eu nunca adulterei, nunca fiquei com a mulher de alguém casado. Aí Jesus fala, se você olhou para alguém com intenção impura, você já traiu. E aí o que Tiago, se eu não me engano, Tiago vai falar? Que se você falhou em um dos mandamentos, você falhou em todos. A lei de Deus é um espelho para escancarar na nossa fuça a nossa sujeira. Sem a lei de Deus, irmãos, a gente não consegue ter compreensão da nossa sujeira. O segundo ponto da lei de Deus é que ela é um freio para conter a nossa maldade. A lei é um freio para mostrar, não vai a partir daqui. Por exemplo, ire, fique irado, mas não peque. Ela é um freio para a nossa maldade. Ficou claro até aqui? E para o João Calvino, o terceiro ponto é que ela é um guia que vai instruir o regenerado agora, o salvo, a ir pelo caminho de Deus. Ou seja, irmãos, a forma com que Jesus mostra, e ele quer mostrar para aquele homem que era rico, que era bem-sucedido, que aos olhos de todo mundo era um case de sucesso, que ele não era tão bom, era apontando para a lei de Deus, para os mandamentos. E aquele homem era tão ensimesmado, tão cheio de si, que ele olha para Jesus e fala, não, mas isso eu já faço há muito tempo, eu cumpro com todos os mandamentos. Irmãos, não é difícil acreditar que de alguma forma ele não tinha uma moral um pouco elevada, porque você não vê Jesus atacando a moral dele, mas você vê Jesus mostrando para ele um ponto central que vocês vão entender no decorrer desse texto. E para nós cristãos que estamos aqui, a gente tem que olhar para aquilo que Jesus faz e entender a importância da lei de Deus, irmãos. A lei de Deus não foi dada para inflar o seu ego, mas para declarar todos aqui culpados. Tá bom? Ela não confirma a sua bondade, ela expõe a sua corrupção. A lei de Deus é para escancarar na sua cara. Você pecou, você falhou. Romanos 3, 23 nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, do 10 ao 12, diz, não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram. Talvez uma das maiores falências do nosso tempo, e que a gente vê um pouco nesse homem, é a ideia de que todo mundo tem que estar de boa com Deus. Você já viu? A nossa geração, ela é a geração que todo mundo acha que está tranquilo com Deus. Você já viu como as pessoas agem? Ninguém tem consciência de quão mal nós somos.
Por quê? Porque a forma com que muitas vezes a gente enxerga a nossa maldade não é espelhando na nossa cara a lei de Deus, é nos comparando com outras pessoas. E se comparar com outras pessoas, aí tá de boa mesmo, porque sempre vai ter alguém pior que você. Sempre vai ter alguém mais mau caráter que você. Sempre vai ter alguém mais falho que você. E aí algumas pessoas se auto-enganam, criam algum tipo de álibi. Mas não, irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela remove de nós todas as nossas desculpas. Ela demonstra que nós não somos capazes. A lei de Deus, ela é perfeita. Ela revela o caráter santo de Deus, porque ela diz de alto e bom som: vocês não são capazes. Vocês precisam de um Salvador. É por isso que Deus manda Jesus. Deus manda Jesus para que ele consiga fazer naquela cruz aquilo que nós não poderíamos fazer. Essa consciência de que nós somos completamente depravados, maus irmãos, é a consciência que Jesus está estampando para aquele homem. Jesus está querendo dizer para aquele homem: olha, homem rico, bem-sucedido, você não consegue por si só. O ponto que Jesus faz com que ele entenda isso é quando ele inverte a situação. Mas antes de falar sobre a inversão da situação, você pode pensar: tá, Bruno, mas entender que eu sou incapaz, que eu não consigo, o que isso vai gerar em mim? Isso vai gerar tudo que você precisa para ser crente de verdade. Que é entendendo que você é incapaz, que é entendendo que você é pecador, que é entendendo que por si só você não consegue, que você vai entender a graça de Deus. Essa é a virada, aqui reside a beleza do Evangelho. É enxergar a consciência da nossa insuficiência que vai fazer com que a gente enxergue a graça que nos é dada, irmãos. O Calvino fala que a salvação, essa graça de Deus, é como alguém que oferece um pão para o mendigo. O Lutero, perdão, ele fala isso. A gente estende a mão com gratidão, como quem recebe algo que vai saciar as nossas necessidades. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que nós somos completamente maus. Por isso que nós precisamos de um Deus. E a consciência desse homem é que ele não era mau, é que ele era bom. Sabe por quê? A palavra aqui é kleroseno, que significa herdar. Na cabeça daquele homem rico, ele está dizendo para Jesus assim: o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Essa palavra herdar aqui tem a ver justamente com o que você pensou, com herança. Na cabeça daquele homem, ele achava que de alguma forma, por ele ser um bom cristão, por ele ser um bom religioso, a salvação era uma coisa que ele tinha meio que como herança, meio que garantido. Eu faço as coisas bem, entendeu, Jesus? O que está faltando aí para eu resolver meu problema e ir para o céu direto? O problema é que Jesus fala: cumpre com a lei. Não, isso aí eu já faço. Tipo assim, carteirando, né? Tá tranquilo, Jesus. Tem mais alguma coisa aí ou já posso voltar para minha casa e só esperar o dia das trombetas tocarem? Porque eu acho que o céu até não vai ser o mesmo sem eu. É mais ou menos essa percepção que esse homem tinha. Só que Jesus Cristo, conhecendo o coração dele, ele inverte de uma forma muito forte, irmãos. Jesus olha para ele e falou bem assim: entendi. Então, vamos fazer assim, já que você cumpriu com toda a lei, já que você é o bonzão mesmo, vende tudo que você tem. Dá para os pobres, tá? Aí depois você volta e me segue. E aí esse texto revela, irmãos, algo interessante. Esse texto diz que Jesus fala uma palavra muito bonita. O texto diz que Jesus olhou para ele no verso 21 e o amou. O R.C. Sproul, ele fala uma frase que eu acho profundamente incrível. Ele fala que Jesus nos ama tanto ao ponto de nos confrontar. A forma com que Jesus ama aquele homem é reconhecendo dentro do seu coração que o dinheiro, aquelas riquezas, era um ídolo para ele. Era um Deus. E aí o que Jesus faz? Ele inverte aquela situação. Ele olha para aquele homem e fala: tá bom, já que você cumpriu com tudo, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem me seguir. O texto fala que aquele homem se entristece, fica abatido, fica triste, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus amava as pessoas o suficiente para diverti-las e ensiná-las. Essa visão de amor de Jesus, irmãos, ela capta algo essencial no ministério de Jesus. O amor de Jesus não se limitava só a consolar aqueles que precisavam de consolo. Não se limitava apenas em curar aqueles que precisavam de cura. O amor de Jesus também apontava para um confronto para aqueles que precisavam ser confrontados. Você quer uma religião que te deixe confortável? Definitivamente não escolha o cristianismo. Porque aqui é uma religião onde, se você levar isso a sério, ela vai confrontar tudo aquilo que no seu coração é um ídolo.
É isso que Jesus faz com esse homem. Quando Jesus ordena para aquele jovem vender tudo que ele tem e seguir Jesus, ele não está estabelecendo uma norma universal de discipulado, tá, irmãos? Igual muita gente fala aí. Todo mundo que quer seguir Jesus tem que vender tudo e dar aos pobres. Não, não é isso que Jesus está estabelecendo, tá? Jesus não está estabelecendo que ser discípulo de Jesus também significa fazer voto de pobreza. Não, tá? Isso é um erro interpretativo. Tem gente que defende isso aí, não tem nada a ver. Jesus, ele não está fazendo isso de uma norma universal. Jesus está confrontando diretamente um ídolo que existia no coração daquele homem. A grande questão, irmãos, é que o problema daquele homem não era monetário, econômico. Era teológico. O problema desse homem não era que ele tinha muitas riquezas. O problema é que as riquezas o possuíam. Entende? Tem uma frase do movimento mosaico lá de Goiânia, uns amigos, o Pedro Dutti, aquela galera, que eles diziam: qual riqueza a sua pobreza esconde? Qual pobreza a sua riqueza esconde? É disso aqui que esse texto está falando. Jesus está confrontando um problema teológico para aquele homem. Para aquele homem, a identidade dele não era baseada em outra coisa a não ser tudo aquilo que ele tinha. Vocês conseguem compreender isso? Ao passo de que o texto o chama de jovem rico. O texto deixa claro que aquele homem, o dinheiro não era só uma coisa que ele possuía, era uma coisa que possuía ele e que inclusive definia quem ele era. É assim que o texto nos apresenta, porque é assim que aquele homem era. Irmãos, esse era o problema daquele homem. E por que o dinheiro era um problema para aquele homem? Porque dependendo da lógica e do amor que você dá ao dinheiro, o dinheiro se torna um Deus na sua vida. O próprio Jesus disse em Mateus 6, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você servir um, amar a um, você vai odiar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Irmãos, a Bíblia não está chamando a gente a fazer votos de pobreza. O dinheiro é importante. O dinheiro, ele inclusive mantém a obra de Deus, tá? Mas o dinheiro não pode ser um senhor na sua vida. E neste caso aqui, o senhor desse homem era o dinheiro. Só que qual que é o problema, irmãos? Quando a gente coloca o dinheiro como senhor nas nossas vidas, isso constitui um problema na nossa relação com Deus. Quando Deus vai tratar o seu relacionamento com o seu povo, ele trata a partir de uma forma pedagógica, onde ele mostra como se fosse um relacionamento entre um homem e uma mulher. Faz sentido? Então, se nós somos a noiva de Cristo, e Cristo é um noivo, se existe alguma coisa que divide a nossa atenção com ele, isso constitui um problema, né? Porque quando eu digo amar alguém, eu significo que, por exemplo, quando eu me casei com a Andressa e eu disse: Andressa, eu te amo e eu quero me casar com você, eu estou dizendo que eu disse sim para a Andressa, mas eu disse não para todas as outras mulheres do mundo. Faz sentido? Quando eu digo sim para Deus, mas entre eu e ele existem coisas que dividem o meu amor, dividem o meu afeto, dividem a minha atenção, ao ponto de que eu não consigo enxergar a minha vida sem elas, significa que tem alguma coisa dividindo o lugar ali onde deveria ser o lugar de Deus. O João Calvino fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E aqui, no caso desse homem, o teu grande ídolo era o quê? O dinheiro. Não basta a gente ter algumas coisas, irmãos. O problema é quando elas nos têm, quando elas passam a nos definir. Quem é você? Por exemplo, você quer ver uma questão assim para você pensar? Quando alguém pergunta: quem é você? O que é a primeira coisa que você pensa assim? Geralmente a gente sai falando para a pessoa aquilo que a gente fez, aquilo que a gente se formou e etc. Só que aqui, esse homem era definido pelo quê? Como um homem com muitas posses. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? É que dentro daquela cultura judaica, vocês sabiam que, acho que vocês já devem ter pensado nisso, geralmente os judeus são considerados pessoas ricas, né? Você já ouviu as pessoas falarem sobre isso? Por quê? Porque dentro dessa cultura, eles tinham o entendimento que todo mundo que era muito rico era muito abençoado por Deus. Por isso que lá na frente, quando Jesus fala: é difícil um rico entrar no céu, os discípulos ficam espantados. Então, para aquele homem, ele era um homem extremamente abençoado por Deus. Porque ele era rico, ele cumpria moralmente as coisas, tipo assim, estava garantido. Só que o que Jesus quer mostrar para ele aqui, irmãos, é que, presta bastante atenção aqui, você não vai ser salvo pelo aquilo que você faz de bom. Você não vai ser salvo porque você é bem sucedido aqui na Terra. Você não vai ser salvo porque você é moralmente melhor que as outras pessoas. Sabe por quê? Porque se você olhar para dentro do seu coração, você vai perceber que você não é tão bonzinho assim.
Você vai perceber que na cadeira de senhorio da sua vida tem outras coisas ocupando que não é Deus. Você vai perceber que o seu coração não me ama tanto quanto você acha. E aí o que acontece? Jesus confronta. E este é um dos grandes pontos para a gente pensar nessa noite. Existe alguma área das nossas vidas onde, se Jesus nos pedisse ela, nós teríamos dificuldade de entregar para Ele? A gente se entristeceria demais ao ponto de preferir deixar Jesus do que elas? Esse homem tinha uma área, suas riquezas, isso definia ele. O que Jesus está ensinando, irmãos, pelo menos 3 capítulos, é que o discipulado custa muito caro. O que Jesus está ensinando para esses homens, que a partir daquele momento andar com Jesus significava botar um alvo nas suas costas. Jesus estava sendo perseguido e em breve ele seria morto por causa de sua mensagem. E Jesus está dizendo, se você quer continuar me seguindo, você vai ter que tomar sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Esse alvo que estão colocando nas minhas costas vai ir para vocês também. Tinha uma coisa entre esse homem e Jesus. Tinha uma coisa que ele não estava disposto a abrir mão. Será que existe isso na gente hoje? O que é aquilo que você não está disposto a abrir mão por causa de Jesus? Porque o chamado, discipulado, irmãos, ele só funciona se Jesus for tudo pra gente. E se a gente parar para analisar isso de forma clara, vamos ser honestos aqui, ou Jesus é tudo pra gente ou ele não é nada. Faz sentido? Não tem como ter um amor dividido, irmãos. A gente brinca de ser noiva de Cristo e na segunda-feira amante do capeta, né? Aí sexta-feira, meu Deus, tem que... Mas não é para isso que Jesus chamou a gente. Jesus não chamou a gente para ter um coração dividido. Esse é o problema desse homem. Ele se achava bom, ele se achava bem-sucedido, de fato ele era, só que o problema dele era o seu coração, que era dividido. Era o seu coração que amava mais outras coisas do que Deus. E quando essas coisas são colocadas na mesa, ele fala tipo assim, ó, Jesus. E às vezes a gente age assim, né? Tipo assim, Jesus, você pode mexer na minha vida em tudo que você quiser, mas isso aqui, ó, coisa minha, tá? Entende? E Jesus está indo direto no ponto. Irmãos, infelizmente, o preço do discipulado para esse homem se revelou alto demais. E diante da escolha de Cristo, dos tesouros eternos e do tesouro presente, ele preferiu permanecer com aquilo que já possuía, mesmo que lhe custasse a vida eterna. Nesse momento da caminhada desse homem, seguir Jesus não significava uma coisa light, irmãos. Jesus ia ser pego mais ou menos uma semana depois. E depois que ele fosse pego, ressuscitasse, os discípulos seriam perseguidos por causa da causa de Cristo. Como é que esse homem ia continuar na missão se ele estava preso demais naquelas coisas que ele administrava, no seu dinheiro e nas suas outras coisas? Jesus está dizendo, você quer me seguir mesmo? Você vai ter que abrir mão de tudo. Inclusive, a coisa pode ficar feia para o seu lado. E o texto diz que ele se entristece. Mas ele se entristece por quê? Porque ele tinha muitas posses. Mas na verdade não é ele que tinha elas que tinham ele. Elas que possuíam eles, irmão. E Deus nos livre de ter uma vida onde a gente trabalha tanto. E é muito bom trabalhar, tá? Eu quero que todos vocês sejam bem-sucedidos aqui. Tenham condições financeiras para dar qualidade para sua família, para gratificar bem seus funcionários, para investir na obra de Deus. Não é sobre esse tipo de dinheiro que a gente está falando, amém, irmãos? Só que a gente está falando sobre quando o dinheiro se torna um senhor na nossa vida. E a gente presta bastante atenção. O Tim Keller, gravem isso. Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele fala que todo falso Deus exige o quê? Sacrifícios. Então, se você adora o dinheiro, você vai sacrificar muitas vezes sua família. Você vai sacrificar teu tempo. Você vai sacrificar o seu casamento. Entendeu? A diferença é que quando Deus está no centro, tudo aquilo que a gente sacrifica por Ele é infinitamente menor do que as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. Isso vai acontecer no decorrer do texto. Aquele homem vai embora. Aquele homem vai embora triste porque o discipulado custou demais para ele. Dietrich Bonhoeffer vai falar que a graça, irmãos, a salvação é de graça, mas ela vai custar tudo para o discípulo. Jesus, antes de falar essas palavras, ele disse em Marcos 8, do 34 ao 36, se alguém quiser me acompanhar, tome sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Olha o que ele disse, porque se alguém quiser salvar a sua vida, terá que perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do evangelho, a salvará. O que adianta o homem ganhar tudo e perder a própria alma? O que Jesus estava escancarando na cara daquele homem era, parabéns, você é extremamente bem-sucedido, você tem uma moral elevada, mas você não é tão bom assim.
Porque você não está disposto a abrir mão daquilo que você julga ser aquilo que te define pela minha causa. Agora a grande questão para a gente finalizar é, irmãos, o que está dividindo a atenção no nosso coração nessa noite? O que se Jesus Cristo pedisse hoje para você entregar, talvez te faria se entristecer e falar, não, está pesado demais. Sabe? Deus não quer um coração dividido. Ele não quer. O texto diz que ele vai embora triste, 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 triste. Depois que ele vai embora triste, Jesus não termina a história por aqui. Jesus olha para os seus discípulos, eles comovidos com aquela situação, e diz como é difícil um rico ir para o céu. Só que os discípulos ficam espantados com isso, é o que o texto diz. Por quê? De novo, no imaginário popular judaico, uma pessoa rica, bem-sucedida, era alguém extremamente abençoado por Deus. Então, olhar para aqueles homens bem-sucedidos, que lideravam, tinham influência, era automaticamente olhar para alguém que tinha a bênção de Deus sobre eles. Só que o que Jesus olha para aqueles homens e tenta ensinar é que não é assim, tá? Não é assim. Só que o que Jesus está tentando ensinar para esses homens não é necessariamente sobre riqueza apenas, mas de que a salvação não era conquistada por aquilo que a gente faz ou não, pelos bens que nós temos ou não, pelo aquilo que a gente cumpre ou não. A salvação é uma graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E aí Jesus fala uma célebre frase muito difícil e com várias interpretações, que é que ele fala sobre o camelo e a agulha. Já ouviram as várias interpretações que tem sobre essa história? Tem um monte de história, né? Tem gente que fala que o camelo era um camelo animal mesmo, e que a agulha era uma portinha pequenininha que tinha lá em um espaço de Jerusalém, que para o camelo passar, o cara tinha que tirar todas as coisas dele e meio que empurrar ele assim para passar. Já ouviram essa história? Fake news, tá, irmãos? Não é real, tá? Não existe nenhum tipo de registro histórico teológico que fale que essa porta de fato existiu. Alguém deve ter inventado isso aí, e aí dentro da igreja muitas coisas que a gente inventa, que a gente acha que é bonito, a gente sai espalhando como se fosse bíblico, né? Por exemplo, nenhuma folha da árvore cai se não for da vontade de Deus. Não está na Bíblia também, tá? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não está na Bíblia também. São algumas frasezinhas. Tem gente que fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não está na Bíblia também. Mas são coisas que a gente começa a passar. Não existe. Tem outras pessoas que falam que camelo aqui, na verdade, no grego, é uma palavra muito parecida com camilo, que tem a ver com uma corda. Então, na verdade, não é um animal, é uma corda mais grossa que não passa na ponta de uma agulha. Também não tem nada a ver isso aí, tá? Sugerir isso aí é sugerir que os copistas erraram e algumas... Não tem nada a ver. O que o John MacArthur dizia? O John MacArthur fala que, na verdade, essa história, essa analogia que Jesus faz, na verdade, era um provérbio persa. Os persas geralmente falavam, é mais fácil um elefante passar pela ponta de uma agulha para revelar algo que era muito difícil. Só que os judeus não tinham tipo elefante, eles tinham, camelo era o animal maior que eles tinham. Eles meio que reorganizaram a frase. Então essa frase, é mais fácil um elefante passar pela ponta de agulha, ou um camelo, era uma frase constantemente usada dentro daquela cultura de que, cara, isso é quase que impossível, entendeu? É quase que impossível. Vocês entendem? É mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Jesus está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, para mostrar, olha, é muito, quase que impossível. É disso que Jesus está falando. Só que Jesus, quando ele diz, é quase que impossível, isso não vai acontecer, os discípulos ficam quietos e eles falam, tá, mas quem é que pode se salvar então? Se esses homens que a gente sempre olhou como bem-sucedidos, que a gente olhava um chefe na sinagoga, uma pessoa importante, a gente automaticamente falava, esse cara tá assim, com Deus. Se eles não... Aí Jesus responde, para o homem salvar a si mesmo, é impossível. Mas para Deus não é impossível. Esse é o ponto central desse texto. Não sei se vocês lembram, mas ele chega até Jesus perguntando, o que eu posso fazer de bom para ser salvo? Né? Aqui Jesus está terminando dizendo, é impossível você fazer qualquer coisa de boa para ser salvo. Porque você não é salvo pelo que você faz de bom. Você não é salvo porque você é moralmente legal. Você é salvo porque Deus é gracioso. E a forma com que ele aponta para mostrar que nós somos incapazes de nos salvar é porque ele conhece o nosso coração. E ele vai mostrando ídolos e coisas que mostram que a gente é incapaz. Nós necessitamos de um Salvador, irmãos. Entender o Evangelho é entender que essa graça que nos alcança apesar de nós. E graças a Deus por isso, né, irmão? Porque se Deus nos deixasse ao nosso gosto, a gente se salvaria 3 vezes por semana, né?
Hoje eu acordei meio gospel, tô assim com Jesus. O cara me fechou no trânsito, esqueci Jesus, já fui pro inferno. Imagina, tem gente que é assim, né? Aí hoje eu acho que eu perdi minha salvação. Ô, irmão, só tem como você perder a salvação se Deus não te salvou, tá? Mas se Cristo te salvou, irmão, é graça sobre sua vida. E é disso que esse texto fala. Deus está escancarando para aquele homem que ele não vai ser salvo porque ele é bom. Ele não vai ser salvo porque ele é legal. Ele é salvo porque Deus é bom. E nada é impossível para Deus. É disso que esse texto fala. Essa afirmação. Então quem pode ser salvo? Essa é a grande ideia do texto. É graça, irmãos. É a graça que nos salva. É a graça que nos mantém de pé. Você pode ter dinheiro, você pode ter um monte de coisa. Você pode se achar moralmente melhor que os outros. Mas existe apenas uma coisa que nos define aqui e que nos faz totalmente iguais, irmãos. Sabe qual que é? Todos somos pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus. Tá? É isso que nos define. E essa graça que alcança o povo de Deus não tem nada a ver necessariamente com o povo de Deus, mas com a bondade soberana de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar aqui, Efésios 2, que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse homem chegou cheio de obra para se gloriar. Mandamento? Cumpro desde novinho. Mas não era isso. Para finalizar, Pedro era muito astucioso. Pedro era um cara que eu gostaria de ter conhecido. Pedro faz uma leitura interessante da situação. Presta bastante atenção, é isso que os comentaristas vão analisar. Vamos fazer um recap para a gente terminar. A história apresenta um homem bem-sucedido chegando até Jesus. Tá todo mundo comigo? E aí Jesus fala, você tem que vender tudo que você tem, dar aos pobres e me seguir, correto? Jesus confronta, aquele homem sai de lá triste, Jesus mostra que não é o que a gente faz, que faz com que a gente seja salvo, só que aquele homem foi embora por quê? Porque ele não queria entregar as coisas para Jesus, faz sentido? Aí Pedro olha para Jesus, tipo assim, e a gente aqui, mestre? Que abandonou tudo aí por causa do Senhor. Como é que é? A gente perdeu. Eu era pescador, tava de boa lá, pescando meus peixinhos, não pegava nada, o Senhor chegou, encheu de peixe, mas parei, agora estou pescando gente aí. Olha o que Jesus fala para aquele homem. Ele fala que aqueles que perderem tudo por causa de Cristo e pela causa do Evangelho, preste bastante atenção, Jesus não romantiza a perda, tá? Ele deixa claro que segui-lo significa perder muitas coisas. Só que ele deixa um ponto que, como eu queria que vocês entendessem isso. Jesus nos deixa claro, ele escancara para aqueles homens que nada que a gente entrega por Jesus, nada daquilo que a gente abre mão por Jesus, nada daquilo que a gente perde por causa de Jesus é comparado com tudo aquilo que ele nos dá desde aqui, agora até a eternidade, irmãos. Nada, presta atenção, nada que Jesus te pedir, irmão, nada que Jesus te pedir, é nada comparado com tudo aquilo que ele tem dado ao seu povo, irmãos. É isso que ele está falando para Pedro. Ele está olhando para aqueles homens falando, infelizmente, ele foi. Mas vocês que estão aqui, que abriram mão, nada pode ser comparado com aquilo que vocês vão receber. Jesus fala, vocês vão receber 100 vezes mais. Jesus gostava de usar hipérbole, né? De repente ele fala o camelo na agulha, agora ele fala 100 vezes mais. Não é para você fazer contabilidade. Tem gente que é assim, né? Eu vou dar 100 para Deus me devolver 1000. Não é disso, irmão. Não é disso, tá? Não é disso. Deus não é um agiota legal que vai te emprestar com juros desse jeito, tá? Mas ele está falando sobre uma recompensa de um Deus que gratifica o seu povo. E a gente fala um pouco disso dentro da igreja. Principalmente a gente que é reformado tem medo de falar disso, porque vai parecer que a gente é pastor coach, né? Mas deixa eu te falar, existe uma bênção de Deus para aqueles que se entregam pela sua obra. Existem recompensas, irmãos. E não são só celestiais. Obedecer à vontade de Deus faz a gente desfrutar não só de coisas grandiosas na eternidade, mas faz a gente viver coisas maravilhosas aqui na terra. Como eu queria que você experimentasse poder viver aquilo que Deus tem para te dar, irmãos. Você vai perder coisas, você vai abrir mão de coisas, mas poder participar de um processo de discipulado na vida de alguém, ver a obra de Cristo sendo transformada na sua vida, é algo infinitamente maravilhoso. A Bíblia vai falar que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Vale a pena, irmãos, vale a pena abrir mão de tudo por causa de Jesus. Vale a pena entregar a sua vida completamente a Jesus. Vale a pena abrir mão de dinheiro, porque aquele dinheiro te levaria a pecar.
Entende? Vale a pena abrir mão do seu ego. Vale a pena, irmãos. Vale a pena abrir mão do seu domingo maravilhoso que você podia estar descansando, assistindo o Fantástico ou BBB, para estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, porque domingo é dia do Senhor. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Nada que você faz, nada que você entrega no altar de Jesus é à toa, tá bom? Jesus termina sua fala apontando para uma verdade cabal. Aquele jovem perdeu infinitamente mais do que aquilo que ele tinha ganhado durante toda a sua vida. O maior tesouro e a maior recompensa que os discípulos de Jesus têm ao segui-lo, sabe o que é? O próprio Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Você saber que você está orando por um Deus que existe, que é vivo e que te ama e que está transformando a sua vida. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque a gente não é salvo por aquilo que a gente faz de bom, né? Senão a notícia seria trágica. A gente é salvo porque Deus é bom. Porque nada é impossível para Ele. Porque essa graça alcança o seu povo durante toda a história. Graças a Deus por isso. Amém? Continuem firmes por causa do Evangelho, irmãos. Queria terminar esse sermão com oração puritana. Senhor, ajuda-me, pois estou frequentemente morno e por vezes frio. A incredulidade deforma a minha confiança, o pecado me faz esquecer de Ti. Faça com que as ervas daninhas que crescem na minha alma sejam cortadas em suas raízes. Concede-me conhecer realmente o Deus vivo e me faça viver para Ti, para que todo o restante na minha vida seja insignificante. Somente a Tua presença é aquilo que me faz santo, devoto, forte e feliz. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Se hoje Ele te pede para deixar algo, para segui-lo, abra mão. Abra mão. Vai valer a pena. Amém? Deus nos ajude.